Hoje é o resumo, né? É. Então vamos fazer a prece? Vamos. Amado Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo, Senhor. Agradecidos também a toda a espiritualidade e ao nosso amigo, grande amigo Kardec, que colocou todas essas obras, Senhor, maravilhosas, que tanto nos ensinam, que tanto nos abre os olhos, as mentes, para que consigamos, Senhor, chegar até Ti. O caminho é longo a ser percorrido, mas sabemos que todos vocês estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos fortificando para a caminhada. Sempre que caímos, nos levanta. Sabemos, Senhor, que estamos aqui no mundo de provas e expiações e queremos cumprir, nem que seja um pouquinho de cada vez. Pai, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. Abençoa também, Pai, os nossos amigos que não puderam estar aqui, os nossos parentes de longe e de perto, os nossos amigos de longe e de perto, e também, Pai, os nossos inimigos, que saibamos nos reconciliar com eles, antes mesmo de voltarmos à pátria. Pai, fica conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos lá então. Deixa eu botar esse microfone para ficar melhor o som. As gravações dos seus vídeos estão muito boas, Ju. Estão me ouvindo aí, gente? Estamos, beleza, João. Eu ainda não tive Melhorou, tempo, né? de ouvir os vídeos do João. Tenho que ver. Tão corrido que tá. Eu comentei anteriormente, Ju. Estou assistindo seus vídeos, está muito bom o som dos vídeos. Tá bom o som, né? Bom. Beleza. Eu tenho que me empenhar naqueles vídeos. Já sei disso. A gente sabe, sabe o que devemos fazer. Mas vamos protelando. Bom dia, Paulo. Com certeza. Mas temos que correr atrás. Bom dia. Bom dia, Paulo. E aí, tudo jóia? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Graças a Deus. Então vamos. Então, vamos lá. A gente está no resumo, vamos fazer o resumo do capítulo Pedi e Obtereis, né? O penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, Kardec começa apontando a qualidade da prece. E ele traz uma passagem de Jesus que diz que na oração nós não devemos nos assemelhar aos hipócritas que oram de pé nas igrejas, né? Para serem admirados. Ora, se agirmos dessa forma, já estaremos recompensados. Quer dizer, após a passagem dessa vida, não teremos tanto mérito para a entrada numa colônia espiritual superior, a menos que seja numa condição um tanto adoentada, né? E também, mesmo nessa vida,
os nossos trabalhos e o nosso próprio desenvolvimento espiritual pode ficar limitado em função do nosso orgulho. Então, vamos lá. O que sugere Jesus para nós? Quando orarmos, oremos de portas fechadas, em segredo, porque nesse caso haverá uma recompensa, né? E também não se deve pedir muito. E ele diz que, então, não devemos orar como fazem os pagãos. Então, a gente já tira uma ideia do registro histórico de como os pagãos deveriam orar, né? Fala, ora, fala muito, fala sem parar. Não é pela multiplicidade das palavras que nós seremos atendidos. E o primeiro ponto é que Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Então, ele falou a respeito da humildade e da sinceridade da oração. Não é a multiplicidade de palavras. Então, não devemos nos assemelhar nem aos hipócritas religiosos judaicos e nem aos pagãos que oram, falam, mas o coração não participa de nada. E o segundo ponto, na apresentação para orar, há uma necessidade prévia de que nós perdoemos aquelas pessoas às quais nós nos julgamos por elas ofendidos. Há uma necessidade, antes de orarmos, que nós perdoemos essas pessoas, com a finalidade de que nós próprios sejamos perdoados. Porque se não perdoarmos, também não seremos perdoados e, por consequência, os efeitos oracionais, os efeitos que surgem após a oração, não redundarão produtivos em nós. Bom, vamos lá. Então, ainda nesse sentido, ele contou uma parábola. Ele contou uma parábola a respeito das pessoas que se acreditavam justas. E, nessa posição em que eles se viam como pessoas justas, como pessoas honestas, eles desprezavam os outros, aos quais os consideravam desonestos. E às vezes eram. E às vezes eram desonestos. Mas vê a importância do orgulho e, por consequência, da humildade no crescimento nosso. A parábola diz o seguinte: dois homens entraram no templo para realizar a oração. Um deles era um fariseu, quer dizer, um homem que se considerava justo e nessa posição desprezava os outros. E um publicano, cobrador de impostos, e que, portanto, errava. Ele errava. O fariseu, ele se colocou de pé e ele agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus de que forma? Ele disse assim a Deus: olha, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Porque eu não sou ladrão e eles são. Porque eles são injustos e eu não. Eles são adúlteros e eu não. E até obrigado, Senhor, por eu não ser como esse publicano aí. E o publicano fazia uma outra oração. Primeiro que ele nem se aproximou tanto do altar, ele ficou meio afastado. Ele nem erguia os olhos ao céu, né? Ele batia no peito e dizia: tem piedade de mim, Senhor. Tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu errei algumas vezes. O publicano de Jesus, voltou para casa justificado, quer dizer, ele voltou com explicações sérias, explicações profundas, dadas pelos espíritos superiores ao seu raciocínio, de forma que ele ficou aliviado. O céu está dizendo: eu te compreendo, você errou, mas houve essas e essas outras circunstâncias, você foi impelido pelos espíritos sombrios, você caiu numa espécie de cilada.
De certa forma, você foi conduzido. Então, ele foi aliviado. Ele foi, diz o texto, justificado. Quer dizer, na mente dele surgiram explicações sábias, sérias, profundas, que deixaram ele mais leve. O outro, o publicano, o fariseu, não teve justificativa. Não teve. E aí o ensino. Aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Bom, então, continuando ainda com relação às qualidades da prece. Então, já vimos aí, com relação à humildade. Então, reprisa Kardec, não se deve pôr em evidência. Não se deve pôr em evidência. Se deve orar em segredo. Não se deve orar longamente, porque não é pela multiplicidade das palavras que haverá benefícios para nós, mas é pela sinceridade das palavras. Então, antes de orar também, nós devemos retirar de nós os pensamentos de raiva, de ódio, de rancor, de malquerença com relação aos outros, porque essas espécies de pensamento, não vinculadas ao perdão, impede a recepção de pensamentos salutares para o nosso perispírito e, por consequência, para o nosso corpo. Então, antes de orarmos, devemos mentalmente perdoar aqueles a quem tivermos algum sentimento de rancor, de raiva, pois é somente um coração puro que está apto à recepção de energias elevadas, né? E devemos, então, orar com humildade, falar dos nossos equívocos, né? Não orar com orgulho, como fez o fariseu, e sim como o publicano, que falou das suas dificuldades. Examinar os nossos defeitos, não as nossas qualidades. E ele diz até, se nos compararmos aos outros, devemos observar o mal que existe em nós. Beleza. Isso foi a qualidade da prece. Agora o outro ponto, eficácia da prece. Como que a prece pode ser eficaz? Aí ele traz a mensagem de Marcos, capítulo 11, versículo 24, seja o que for que peçamos na prece, podemos acreditar que obteremos. Será concedido o pedido realizado. Então, a primeira coisa, os contentores da eficácia da prece. Quer dizer, tem pessoas que acreditam que a prece não funciona. Que a prece é mais pura lenda. Que não tem um efeito salutar na oração. Por quê? Eles acreditam isso. Eles se embasam no primeiro ponto. Olha, Deus conhece as nossas necessidades, como disse o próprio Jesus. Então, qual é o sentido de expô-las? Segunda ideia, o universo ele está totalmente encadeado por leis não modificáveis. Então, as nossas súplicas não alterarão as leis divinas. Aí o que é que diz Kardec? Sem dúvida que há, não que todas são. Sem dúvida que há leis imutáveis que não são derrogadas por nossos caprichos. Mas daí a crer que toda a circunstância da vida, todas as circunstâncias da vida, estão submetidas a uma fatalidade, todas as circunstâncias da vida, há uma imensa distância. Assim, se fosse dessa forma, em que todas as leis fossem imutáveis em cada mínima circunstância na qual nós estamos inseridos, nós, os homens e as mulheres, seríamos instrumentos passivos. Seríamos meramente seres sem qualquer livre-arbítrio, sem qualquer iniciativa, não cabendo outra coisa senão curvarmos a nossa cabeça aos acontecimentos sem evitá-los.
Não deveríamos nem, por exemplo, evitar o raio, evitar um prego que nos ferisse o pé. Ora, aí pergunta Kardec, e para que temos inteligência? Para que temos razão? Para não ser usada? Para que temos a vontade? Para não querer? Para não desejar? Para que temos a possibilidade de nos movimentar? Temos a atividade para nos conservarmos inativos? Não dá, né? Então, o homem é livre e os seus atos acarretam consequências, né, que ficam subordinadas ao que ele fez ou ao que ele deixou de fazer. Existe, assim, então, dentro das leis divinas, alguns acontecimentos que são de iniciativa do homem e que escapam à fatalidade sem destruir a harmonia das leis naturais. Portanto, dentro desse universo do homem e da mulher, Deus pode consentir certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das suas leis que regem o conjunto inteiro. É ilógico, portanto, e também é ilógico, portanto, concluir que será concedido tudo aquilo que nós pedirmos do ensino de Jesus, que basta pedir para se obter. E nós podemos, então, já que não obtemos apesar de realizarmos o pedido, devemos acusar a providência pelo não atendimento das súplicas que nos são feitas. Ora, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para o nosso bem. E como um pai criterioso, ele recusa ao filho aquilo que seja contrário ao seu interesse, né? O homem, em geral, nós, em geral, uma cabeça muito pequenina, um pontinho de inteligência, não é capaz nem de captar todas as informações que existem no universo. O homem, em geral, a mulher, em geral, só vê o presente. Ora, mas se o sofrimento atual lhe é útil à construção da felicidade futura, Deus o deixará sofrer como um cirurgião que deixa que nós soframos as dores da operação que nos trará a cura. Então, o que é que Deus nos concede? Primeiro, ele nos concede se existe uma confiança no pedido. Então, ainda a recepção depende justamente da posição receptiva de confiança nossa. Ele nos concede coragem, paciência. Coragem, vamos lá, tem paciência. Não fica ansioso, angustiado, porque isso não dá resultado. E o que não conseguimos mudar, ele nos oferta o quê? A resignação. Tem coisa que a gente não vai mudar. Ora, e também ele nos fornece os meios de nós nos livrarmos por nós próprios das dificuldades, pelas ideias sugeridas pelos bons espíritos. Os bons espíritos, eles vêm sugerir ideias para que nós próprios nos libertemos da dificuldade, de forma que a ação ou a inação é conosco. O mérito da ação é por consequência de nossa integral responsabilidade. Então, a assistência é dada aos que ajudam a si mesmo, dentro do princípio ajuda-te que o céu te ajudará, né? E não será dada ajuda a todos aqueles que esperam sem fazer uso das próprias faculdades, né? Mas é o que o homem deseja. O quê? Um socorro milagroso. A maioria dos homens deseja um socorro milagroso sem nada fazer, sem nada produzir, né? Aí ele traz aquela história do homem, o homem está num deserto. Pensa, as características de um deserto, há quanto tempo se está no deserto. E ele, com uma sede terrível, desfalecido, cai por terra. Faz uma oração, pede ajuda a Deus e espera.
Algum anjo lhe virá dar de beber? Não. O anjo não lhe virá dar de beber. Mas a gente sabe de André Luiz até os efeitos, e de Kardec no Livro dos Médiuns, às vezes dos efeitos de natureza fisiológica, né? Das orações realizadas. Mas o Espírito vai trazer água para ele? Não. O bom Espírito vai fazer o quê? Sugere levantar e tomar um dos caminhos que aparece à frente. Naturalmente, o bom caminho. E o homem, então, no movimento maquinal. Então, olha o estado em que ele estava, porque ele necessitou realizar um movimento maquinal, reunir o resto das forças, se erguer e caminhar. E ao longe divisou um regato, e ao ver o regato se encheu de coragem. Se tem fé esse homem, o que é que ele dirá? Obrigado, meu Deus, pela inspiração que me deste, pela força que me deste. E se não tem fé, o que dirá? Não, mas que boa ideia eu tive. Que sorte com a qual eu tomei o caminho da direita e não o caminho da esquerda. Eu não entendo, mas às vezes o acaso nos serve admiravelmente. Quanto eu felicito a mim mesmo pela minha coragem por não ter me deixado abater. Aí pergunta que nós podemos fazer dessa parábola. Por que o Espírito não falou de forma clara? Não apareceu e não disse, olha, levanta porque está a 1 quilômetro de um regato. Vai aqui pela direita. Por que ele não falou de forma clara? Por que não levantou? Por que não o sustentou de forma muito objetiva? Primeiro, para que nós aprendamos, né? Que nós devemos ajudar a nós mesmos e sempre fazermos uso de nossas forças. Segundo, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão nossa à vontade dele, à vontade divina. Muitas vezes, diante dos problemas da vida, nós estamos assemelhados à criança, apesar de sermos adultos, e nos pomos a gritar, né? Mas, quando não vemos ninguém vem nos ajudar, fazemos o esforço e nos erguemos por nós próprios. A ação é nossa, mas a coragem, a energia, a resignação, a paciência, as sugestões de como se livrar da dificuldade vieram dos espíritos, mas o mérito da ação é nossa. Uma aparição clara ao homem da história, ele não teria tido mérito na sua ação. Uma aparição clara, ele passaria a confiar nos espíritos sem ter o trabalho nem de pensar. Ora, por consequência, ele deixaria, portanto, de progredir, né? Dessa forma que o anjo, na história de Tobias, lhe apareceu ao final da viagem. Beleza. Outro item, ação da prece, transmissão do pensamento. Então, antes de tudo, a prece é uma invocação. Nós estamos chamando para nós os espíritos, né? Por ela, o homem comunica-se pelo pensamento com o seu guia, né? E na prece devemos, então, realizar um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós, podemos orar pelos outros, estejam esses outros vivos ou mortos. As preces são dirigidas a Deus, porém, quem as ouve são os espíritos superiores, nas virtudes e na sabedoria, encarregados da execução das suas vontades, né? E se dirigimos prece aos bons espíritos, essas preces também são referenciadas a Deus. Enfim, nada é feito sem a vontade, sem uma autorização divina. E o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Por quê? Porque ele explica o modo de transmissão do pensamento que nós dirigimos e o retorno do pensamento dos outros, dos espíritos superiores. Como?
estamos todos mergulhados numa espécie de fluido. E é um fluido universal, que enche o universo inteiro. E esse fluido, ele recebe o impulso do nosso pensamento. Ele recebe o impulso da vontade. Esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, né? Com uma diferença de que no ar existe uma limitação. A partir de uma determinada distância, por mais que eu grite, alguém não me ouvirá. Agora, no fluido universal, não há limite. Esse pedido oracional, esse pensamento, eles podem se distender ao infinito. É assim que o pensamento dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, entre as 4 combinações possíveis de encarnados e desencarnados, pensamento dirigido a uma pessoa aqui na Terra, ou um espírito lá em Júpiter, né? Todas as combinações possíveis, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, formam uma corrente de fluidos. E nessa corrente de fluidos é que o pensamento é transmitido. Bom, a energia é proporcional. O grau de fluidos que você movimenta, de fluido universal, é proporcional ao seu pensamento e à sua vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece, em qualquer lugar em que estejam. Né? Beleza? E é assim que eles, então, também nos transmitem as inspirações e que estabelece-se, então, as relações entre os encarnados e os desencarnados e entre os próprios encarnados. Estão vendo onde quer chegar aí, né? Pela prece, então, nós podemos atrair o concurso dos bons espíritos. Eles podem nos sustentar nas boas resoluções. Quer dizer, eu tomei uma boa resolução? Eu tomei. Mas, às vezes, eu fraquejo na execução, que é, às vezes, prolongada, já que o que eu quero é a minha própria melhoria moral durante toda a vida. Então, o que eu faço, já que a minha vontade é frágil? Eu oro e peço o concurso dos bons espíritos, porque eles sustentam as boas resoluções. Eles inspiram bons pensamentos. Pela prece, adquirimos, então, a força moral necessária para vencermos as dificuldades, para retornarmos ao caminho reto, caso estejamos desviados desse reto caminho. E também desvia os nossos pensamentos dos males que nós próprios pensamos e às vezes temos prazer em pensar. E por consequência nos desvia justamente dos efeitos nocivos desses desvios mentais, caso cheguemos a concretizá-los. Bom, então de 2 partes são os males da vida. Aí Kardec vai analisar os males da vida, sempre relacionado com a ideia da prece. Vamos lá. De duas partes são os males da vida. Quais? A primeira parte, aqueles males que nós não podemos evitar. Daí a necessidade de resignação. Você não pode evitar. Né? E a segunda parte, aqueles em que nós próprios somos a causa principal dos males. Né? Por nossos excessos, por nossa incúria, por nosso desleixo, por nossa negligência. Nós temos os males surgidos nessa vida atual pelo nosso próprio comportamento. E essa segunda parte de males, que poderiam ser evitados, já que estão no nosso comportamento, nas nossas características psicológicas e morais, excede em muitos males da primeira parte, aqueles que não poderiam ser evitados. O homem é o autor, e a mulher são os autores da maior parte das suas próprias aflições, das quais nós nos pouparíamos se agíssemos sempre de forma prudente e com sabedoria. Ora, de uma maneira geral, todas as misérias nossas resultam das infrações que praticamos com liberdade diante da lei de Deus.
e que, se observássemos a lei divina, nós seríamos bem mais felizes do que somos, né? Um exemplo. Se não ultrapassássemos os limites das nossas necessidades, não teríamos tantas doenças que se originam dos nossos excessos, né? Se colocássemos um limite à nossa ambição, não cairíamos na ruína. Se não tivéssemos o desejo tão, né, apaixonado de subir, não recearíamos a queda. Se fôssemos mais humildes, não sofreríamos o abatimento do nosso próprio orgulho. E se praticássemos a caridade de forma mais adequada, não seríamos maledicentes, não seríamos invejosos, não seríamos ciumentos. As querelas e as discussões entre nós e as dissensões estariam diminuídas. Se não fizéssemos o mal aos outros, não temeríamos a vingança, né? Então, vamos fazer um exercício mental aqui. Digamos que o homem nada possa com relação aos outros males, os de primeira categoria, os que não podem ser evitados, né? E que a prece seria inútil para deles nos libertar, os primeiros males. Ora, já não seria muito nos libertar dos que resultam do nosso proceder, do nosso caráter? Eis aí a ação efetiva da prece. Porque a prece, atrai inspiração salutar dos bons espíritos para nós. 2, dá força para que nós resistamos aos maus pensamentos, cuja realização seria para nós próprios funesta. Assim, a prece não vai afastar o mal. Em regra, o mal já vai surgir como uma consequência do desvio do procedimento com o objetivo de retificação. Então, não afasta o mal. O que ela desvia é o nosso mau pensamento e que esse mau pensamento nos pode causar dano, né? 4, eficácia da prece, ela impede que nós infringamos as leis de Deus, dirigindo o nosso livre-arbítrio. E os espíritos agem a nossa revelia, quer dizer, eles não se mostram, olha, não faz isso, ó. Eles agem a nossa revelia, eles agem de forma oculta para não subjugar a nossa vontade. A posição do homem, então, é qual? É a de quem, pela prece, solicita bons conselhos para pô-los em prática se desejar. O que implica que nós sempre teremos responsabilidades dos nossos atos, né? E teremos o mérito ou demérito das nossas escolhas. Eis o que podemos estar certos de sempre receber caso peçamos com fervor. E é justamente neste caso que podemos aplicar aquela palavra pedir e obtereis. Qual? Aquilo que falamos. Atração de inspiração salutar. Força para resistir ao mau pensamento. Quer dizer, o mau pensamento já está em mim. Uma parte dele deseja praticá-lo. E a oração dá força para que eu resista àquilo que eu próprio desejo fazer e que seria para mim funesto, né? Desvia o pensamento do mal. É algo mais sutil que o primeiro caso. Está mais leve. Não, o pensamento vai ser desviado. No primeiro caso, não. O pensamento do mal está tão forte que tem uma força para resistir, né? E os bons conselhos. Ora, aí pergunta Kardec, a prece traz ou não resultados imensos? Traz. Traz resultados imensos. O Espiritismo mostra a relação entre o mundo físico e espiritual. Portanto, mostra justamente a eficácia da prece. E ainda, acrescenta Kardec, que não se limita àqueles 5 itens, àqueles 5 efeitos retrocitados que nós comentamos anteriormente. Renunciar, portanto, à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar a assistência para nós e para os outros, quando oramos pelos outros. É abrir mão dos benefícios que podemos receber ou que podemos
participar doando ao orarmos pelos outros, né? Com o atendimento da prece, Deus, então, recompensa a nossa intenção. Ele recompensa o nosso devotamento e a fé que nós nele possuímos. Por isso, a prece do homem de bem é mais meritória, é mais eficaz, né? O vicioso e o mau, ele não pode orar com fervor, né? Ele não tem nas palavras um sentimento de piedade que dá poder à oração. Do egoísta, que ao orar você vê que os sentimentos não participam, é uma oração de lábios, no qual só há palavras. Não existem nas palavras aqueles impulsos caridosos que dão poder à prece. Tanto é que muitas vezes, né, as pessoas, um determinado grupo, pedem para que orem por ele, aquele que tem um comportamento mais agradável a Deus. A prece, ela exerce, então, uma ação magnética, certo? E podemos, então, pensar, ora, essa ação magnética depende, então, da força fluídica, da vontade exclusivamente, da vontade, dos sentimentos de piedade do orador? Não. Não. Não por quê? Porque os espíritos podem suprir, em caso de necessidade, conforme a análise lógica deles, a insuficiência justamente dessa vontade no orador, dando-lhe momentaneamente força excepcional, caso eles julguem que lhe seja proveitoso a ele e aos outros para os quais ele ora. Por isso que aquela pessoa que não se considera suficientemente boa para o exercício de uma influência salutar através da prece, ela não deve se abster de orar para si e para os outros, ainda que ele carregue a ideia de que não é digno de ser ouvido. Não, os espíritos podem suprir a força. A consciência da própria inferioridade é uma prova de humildade que o homem dá a Deus e que Deus sempre leva em conta. Essa humildade e a intenção caridosa que anima aquele coração. Então, o fervor, né, e a confiança vão crescendo, né, e são os primeiros passos para uma conversão definitiva ao bem, que os bons espíritos sempre estimulam, né? Qual é a prece que então é repelida? É a prece do orgulhoso. A prece do orgulhoso é repelida. Que crê mais em si, que crê mais nos seus próprios méritos, nas suas virtudes, ainda que diminutas, e acredita se sobrepor a Deus, né? O poder, portanto, da prece, ela está no pensamento, e ela independe da palavra, independe do lugar, independe do momento em que é feita. Podemos, assim, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou coletivamente. A influência do momento, a influência do lugar, se fazem sentir nas circunstâncias que aumentam o recolhimento do orador, mas que ele próprio, sozinho, em outras circunstâncias, poderia ter o mesmo grau de recolhimento e executar a prece até com mais fervor, né? A prece coletiva, ela tem ação mais poderosa, com uma condição. A associação não é de presença física. A associação tem que ser de coração, de pensamento único e com o mesmo objetivo, né? Diferente do caso em que muitas pessoas estão unidas fisicamente, porém elas atuam de forma isolada e por conta própria mentalmente. Então, 100 pessoas reunidas como egoístas, elas podem menos do que 2 ou 3 pessoas ligadas pelas questões sentimentais, com a mesma aspiração, orando como verdadeiros irmãos. Essa reunião de 2 ou 3
tem mais força do que aquela com 100 ou mais pessoas, né? Preces inteligíveis. Traz Paulo, o Kardec traz a mensagem de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Ele diz que, se dois homens não se entendem pela linguagem, eles serão um para o outro bárbaros, né? E que se ele ora numa língua em que não é entendido, até a pessoa pode participar com algum respeito sentimental, mas ele não vai participar com o intelecto, né? Aí ele acrescenta a seguinte circunstância: se eu oro somente com uma posição de algum grau de recolhimento e de respeito, como é que o outro que não está entendendo nada vai dizer assim seja no final, se justamente ele não está compreendendo? Não é que a ação é ruim, a ação é boa. Vamos orar, a ação é boa. Só que os homens não se edificam com essa ação, com essa prece. Porque a prece só vale com o pensamento conjugado. O que não acontece. O quê? A conjugação do pensamento, se não há compreensão. E se não há compreensão, não toca o coração com profundidade, apesar da pessoa estar num estado respeitoso, mas não tem o coração tocado, né? A prece numa língua desconhecida nada diz ao espírito. E para tocar com profundidade ao coração, cada palavra dita na prece tem que despertar uma ideia. É essa ideia despertada que tem valor modificativo no perispírito e não pode ser mera fórmula repetitiva. Ora, mas muitos oram. Como? Por dever. Muitos oram. Por que razão? Por obediência ao hábito, para se julgarem quite pela repetição de determinadas orações, um certo número de vezes e numa determinada sequência. Porém, Deus lê o fundo do coração, Deus vê o pensamento e a sinceridade. E ele é muito mais sensível ao fundo do que à forma. Acreditar que ele estaria sensível à forma é rebaixá-lo, certo? O próximo item é prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores, vamos ser caridosos, eles pedem preces. Por quê? Porque as preces lhes são proveitosas. Eles se sentem menos abandonados. Eles se sentem menos infelizes por serem lembrados. Não é só isso, mas isso é grande coisa, né? Puxa, essa pessoa lembrou de mim. A prece também os reanima. A prece incute neles a ideia de arrependimento, de reparação. A prece lhes desvia o pensamento do mal. Por isso que a prece não simplesmente os alivia, mas também abrevia os próprios sofrimentos, né? Mas há quem não admita que se deva orar pelos mortos. Por quê? Porque para essas pessoas que não faz sentido orar pelos mortos. Por quê? Ora, porque a alma está salva ou está condenada. E em ambos os casos a prece é, por consequência, inútil. Ela não vai melhorar de situação. Esteja ela em má condição ou esteja ela em boa. Ela foi condenada ou ela foi salva. Aí Kardec faz um exercício. Admitamos essa realidade de que as penas são realmente eternas e que para elas não existe remédio, são irremediáveis. E que as nossas preces são, por consequência, impotentes para lhe pôr termo. A prece é impotente para pôr fim às realidades calcadas na penalidade eterna. Pergunta Kardec. Pergunta 1. É lógico? É caridoso? É cristão recusar a prece pelos condenados? Segunda pergunta.
por mais impotente que seja a prece para libertá-los. Não é ela, a prece, uma demonstração de piedade que abranda os sofrimentos, ainda que a penalidade seja eterna? 3. O homem condenado à prisão perpétua, sem esperança, sem perdão, é proibido a uma alma caridosa lhe carregar os grilhões para aliviá-lo do peso? 4. O homem, uma mulher, estão atacados de mal incurável. Eles devem ser, portanto, abandonados sem a proporção de alívio, já que não há uma esperança de cura? Quinta pergunta. Às vezes, entre os condenados, não podemos encontrar uma pessoa que nos foi cara em vida anterior? Um amigo, um pai, uma mãe, um filho? Pela falta de perdão, devemos, em outro exemplo, na outra pergunta, recusar a oferta de um copo de água? Recusar bálsamos às chagas, às feridas alheias? Não devemos fazer, então, por aqueles que estão mortos no outro plano em condição de sofrimento, o que fazemos pelos condenados terrenos? Não seria uma prova de amor orar por eles, aliviá-los? Não seria uma prova de consolação? Não assumiríamos com essa postura uma postura cristã? Uma postura cristã? São as perguntas que Kardec faz justamente para refutar a ideia qual? De que não se deve orar pelos mortos, se deve orar. Aí ele acrescenta, como conclusão agora, uma crença que enrijece o coração é incompatível com a crença em Deus, que dá como dever para nós o amor ao próximo. Agora ele vai ainda tecer raciocínios, né, esclarecedores. Então tá, devemos orar pelos mortos, mesmo que tenham penalidades eternas. Vamos falar então sobre a não existência justamente das penalidades eternas. A não existência de penalidades eternas não implica que não haja alguma pena recuperativa de características temporárias. Deus, ele não confunde o bem com o mal. Ora, e negar a prece seria, então, negar consolação, negar encorajamento, negar bons conselhos, negar força da assistência moral. Ora, vamos parar de orar pelas pessoas que sofrem, mesmo que estejam no plano espiritual. Então, qual é o sentido de eu consolar alguém? Qual é o sentido de encorajar, de dar bons conselhos, de dar assistência moral? Ainda, acrescenta Kardec, outros creem de forma errada na imutabilidade dos decretos divinos para não orar pelas pessoas que morreram. Dizem, Deus não vai mudar as leis por pedidos. Se ele mudasse as leis por pedidos nossos, isso implicaria na falta de estabilidade do universo. O homem não deve então pedir. O homem deve simplesmente se submeter a Deus e adorá-lo. Aí Kardec volta. É ainda a ignorância a respeito da penalidade futura, que o Espiritismo vem revelar. Por que o Espiritismo vem revelar agora? O Espiritismo está se achando? Não, o Espiritismo nem é uma religião. É que o homem está mais maduro para compreender. E quem preside o Espiritismo é Deus, é Jesus, né? Segundo a ideia da eternidade das penas, né? Não se leva em conta o remorso. Puxa, mas eu errei. Mas eu estou com um significativo remorso. Não importa. Não importa. Mas eu estou arrependido. Não importa. Eu tenho desejo de melhorar. É inútil esse desejo.
você está condenado perpetuamente ao mal. É assim que a coisa funciona? Não. A lei de Deus, ela é justa, ela é equitativa, ela é misericordiosa. E, portanto, ela não estabelece uma duração da pena, um prazo fixo e determinado. Até porque, se uma pessoa, terminado aquele prazo fixo, não está melhor internamente, nós estaremos libertando-a para a prática de equívocos indevidos. E uma pessoa que se melhorou antes do prazo do cumprimento fixo, nós manteríamos preso alguém que já deveria ter ganho a liberdade. Então, a lei de Deus não estabelece duração da pena. Então, como que é? O Espiritismo vem esclarecer, então esclarece. Primeiro, o homem sofre as consequências de sua falta, das suas faltas. E não há uma só infração que não acarrete punição, com o objetivo de corrigir. E a severidade da punição depende da gravidade do mal praticado. A duração é indeterminada, seja qual for a falta. Seja qual for a falta, a duração está subordinada ao arrependimento e ao retorno ao bem. Não só ao arrependimento, mas também ao retorno ao bem. Então, a punição dura tanto quanto dura a obstinação no mal. Ela seria a punição perpétua, seria, né? Futuro do pretérito, seria, é uma ideia hipotética. Seria perpétua se a obstinação também fosse perpétua. Mas ela dura pouco, se o arrependimento é imediato. Ao clamor de misericórdia, o espírito humano recebe esperança, sempre. Né? Mas também existe a necessidade de reparação. Não é só arrependimento, estou super bem. Há uma necessidade de reparação. Como? Passando novamente pelas provas, para que possa praticar com liberdade, não de forma conduzida à força, praticar por vontade própria o bem e por vontade própria reparar o mal. Isso é progresso. Progresso não pode implicar a falta de liberdade. Somos nós que temos que ter o desejo de praticar o bem e reparar o mal. Assim, nós somos constantemente árbitros do nosso próprio destino, com possibilidade de abreviar ou de prolongar o nosso suplício, com a possibilidade de alcançarmos a felicidade em tempo mais curto ou num tempo mais longo, porque a felicidade nossa dependerá da nossa vontade de praticar o bem. Essa é a lei que é imutável. Essa é a lei que é conforme a bondade e a justiça divina. Assim, um espírito culpado, um espírito infeliz, ele pode salvar a si mesmo. Né? Agora, em regra, o espírito infeliz e culpado não deseja bem salvar-se. Falta-lhe força, falta vontade, falta coragem. Solução: pela prece, ele adquire a força, a vontade e a coragem. Ele adquire amparo, ele adquire conselhos. E, nessa posição, as leis divinas não são derrogadas. Pelo contrário, elas são cumpridas, elas são executadas por nosso intermédio. Principalmente qual lei? A lei de justiça, de amor e de caridade. Nós participamos da construção da lei divina. Não é legal? Instrução dos Espíritos. Ele vai nos ensinar, Adolphe Monod. Eu vou aportuguesar o nome, hein? Eu não sei falar francês. Maneira de orar. Vai nos ensinar a orar. Primeira coisa. Primeiro dever nosso ao acordar é realizarmos a prece. Agora, quase todo mundo faz oração. Mas raríssimos são aqueles que sabem orar.
Não importam as frases articuladas de forma maquinal. A oração não é um hábito, a oração não é um dever a ser cumprido que o homem, realizando a prece, me desincumbir. Estou agora aliviado, cumpri meu dever, como quem usa uma enxada no campo. A prece, ela deve elevar-se a Deus com humildade. Ora, então não vamos falar de virtudes nossas. Ela deve ter profundeza, porque ela tem que fazer brilhar a alma inteira. Profundeza, como? No entusiasmo oracional de reconhecimento a Deus pelos benefícios recebidos até aquele dia. Aí esse até dá ideia desde quando? Pelo amor de Deus. Desde quando estivemos na posição, né? Não sei o quanto vai rodar esse vídeo, que a Malu está mandando até para Portugal. Desde quando passamos pelo reino animal. Né? Vamos orar, agradecendo a Deus pelo quê? Pela noite transcorrida, em que tivemos uma permissão, ainda que nós não recordemos, de nos aproximarmos de espíritos superiores, de espíritos amigos, de guias, que nos deram justamente a aquisição de força, de perseverança, com os quais adquirimos força, perseverança. Na prece humilde, nós devemos reconhecer o quê? As nossas fraquezas. Ou nós somos fortes. O livro dos Médiuns vai dizer, o homem estudioso, sério, ele tem a possibilidade de cair menos. Mas significa que ele não vai cair? Não, porque às vezes tem alguns defeitos nossos que os espíritos sabem aproveitar para nos derrubar. Solução para nos desviar de uma obsessão simples. Lá no livro dos Médiuns aponta 6 itens. Um deles, a prece. Na prece, sejamos humildes, reconhecendo as nossas fraquezas para suplicar amparo, para suplicar indulgência, tolerância, para suplicar a Deus misericórdia. Essa profundidade da prece visa a nossa elevação da alma. A nossa alma tem que se transfigurar, como se transfigurou a alma de Jesus no Tabor, para que ela possa chegar radiosa a uma colônia espiritual superior. Mesmo durante a prece, né? Ela chegar esperançosa e não aflita, chegar com bons sentimentos. Né? E nós devemos, ele está nos ensinando a orar, Adolfo Monod, pedir aquilo que realmente nós necessitamos. Isso implica que será inútil pedir o quê? Abrandamento de prova. É inútil. É inútil pedir alegria e riquezas terrenas. Né? Aí ele diz, os bens mais preciosos são paciência, resignação e fé. Né? E não faz sentido, portanto, nós dizermos a Deus, eu não vou mais orar, Deus não nos atende o pedido. Aí pergunta, tem feito o pedido de melhoria moral? Né? O pedido não pode ser para que nós tenhamos bom êxito nos empreendimentos terrenos. Porque está orando de forma equivocada. Né? Aí a pessoa pedindo para o êxito nos empreendimentos terrenos, que não vem, não tem prova abrandada. Aí a pessoa vai dizer o quê? Assim, Deus não se ocupa com o mundo. Do contrário, nós não sofreríamos tantas injustiças. Aí diz Adolfo de Monod para nós. Insensatez, ingratidão. Porque o ponto de partida das vossas dificuldades, dos vossos males, são vós mesmos. É só um corolário imediato, uma consequência imediata aos vossos males, dos vossos próprios comportamentos. Peçam um aprimoramento moral. E aí verão quantas graças, quantas consolações serão recebidas. Mas sem essa melhoria moral, está inapto à recepção de energias salutares. Então,
ainda ele nos ensinando a orar. Oremos de forma incessante, sem necessidade de nos recolhermos a lugares especiais ou assumir posições, né, físicas, né, num lugar ou no outro, de joelhos. Não. O que é a prece? A prece é o cumprimento dos deveres, sem exceção de nenhum dos deveres, esses deveres de todas as naturezas. Então, também é aquilo que nós devemos realizar, de todas as naturezas, em casa, no trabalho, na casa espírita, em atendimento de auxílio aos outros, na caridade. Ele diz, a prece é assistir um irmão, seja ele um necessitado moral ou um necessitado físico. A prece é reconhecer a Deus quando alguma coisa feliz nos advém, quando um determinado acidente é evitado, ou quando tem um acidente ou tem alguma contrariedade, mas ele apenas nos toca de leve. O que devemos dizer nessas ocasiões? Boas ou não tão boas? Pai, que tu sejas glorificado. Ora, prece é o arrependimento, é a humilhação diante de Deus quando nós falirmos, ainda que a falência nossa, o equívoco, o erro, venha de um pensamento fugaz. E aí a oração tem que ter um pedido de perdão por ter pecado. Pecado por orgulho, pecado por egoísmo, pecado por falta de caridade. Né? Devemos, então, também pedir forças para não falir de novo, para não cair novamente. Devemos também pedir coragem para reparar. Né? E essas preces, essas orações incessantes, elas devem ser feitas independentemente daquelas que temos que realizar de manhã, para nos direcionar o dia, à noite, para irmos a bons lugares, nos instruir, ou participar de uma equipe de trabalho, né? Ou as orações em dias especiais. E essas preces podem ser feitas a todo instante, sem a interrupção dos trabalhos. E essas preces, ditas assim, com essas qualidades, elas implicarão progresso para nós. Né? Um só pensamento desses, do fundo do nosso coração, é mais ouvido do que as longas orações ditas por hábito, sem causa determinada, de forma maquinal, em dias e horas convencionais. E Santo Agostinho vai falar, se um nos ensinou a orar, o outro vai falar da felicidade dos efeitos que a prece proporciona. É aí a mensagem de Santo Agostinho. Os que desejam acreditar que somos nós, devemos nos aproximar dos espíritos celestes. Por quê? Porque eles querem nos anunciar grandes coisas. E por meio deles, Deus abrirá o tesouro de benefícios que está à espera do homem. Agora, os que não acreditam na prece não sabem quão grande bem faz a fé ao coração. Quão grande é a fé por nos induzir ao arrependimento e por nos induzir à prece. A prece verdadeira do fundo da alma toca os espíritos e, em devolutiva, eles vêm aplacar o calor das nossas paixões. A prece é, portanto, filha da fé, e é ela, a prece, que nos encaminha na senda que conduz a Deus. No recolhimento, na solidão, estamos com Deus. E, nesses recolhimentos oracionais, os mistérios são desvendados. Né? Para nós que refletimos, que pensamos, lembra de Descartes? Né? Penso, logo existo. Então vai mais com Santo Agostinho. Para você que reflete, a prece é a vida. A prece é quem dá ânimo, energia, dá saúde. Por ela, a alma pode desprender-se da matéria
e ir a mundos infinitos, mundos etéreos, mundos desconhecidos. A prece, ela nos faz marchar por caminhos que nos levam a ouvir, nesses locais, as vozes harmoniosas dos anjos e não mais os sons estridentes e os ruídos da terra. E nesses locais, essas vozes, natureza ambiental, são vozes brandas, animadoras, deliciosas, suaves, muito mais do que as brisas matinais nos locais mais belos da terra. São tão belas que a linguagem humana não pode exprimir a ventura resultante que invade a alma e a refresca. São doces vozes e energias inebriantes que habitam esses locais desconhecidos, aos quais se pode chegar pela prece, nos libertando dos desejos carnais para nos encher simplesmente de aspirações divinas. Ora, oremos também como orou Cristo. E no mundo em que estamos, vamos orando e também carregando a nossa cruz até o Calvário. Né? Carreguemos a cruz. A de Jesus, que era a humanidade inteira, é fardo leve. Nós temos as nossas dificuldades familiares, o trabalho aqui lá. Carreguemos as cruzes. E orando, sentiremos as doces emoções na alma, apesar do peso do madeiro. Jesus ia morrer, mas ele ia morrer para viver a vida celestial na casa do Pai. Ora, Santo Agostinho está nos estimulando a mesma coisa, como quem diz, a vida é terrena, é uma vida difícil, mas carregue a sua cruz. Um dia você retornará à pátria espiritual. E caso tenha traçado um bom caminho, viverá também num mundo bem mais feliz do que o mundo atual. Um mundo em que a prece realizada te adiantou como será lá. Uma espécie de revelação futura para nos dar estímulo na caminhada terrena, né? Conforme tem no livro dos Médiuns. Existe essa possibilidade de uma revelação relativa ao futuro, para estimular o homem, de forma que ele, se não tivesse essa revelação, ele não cumpriria aquilo que ele deve cumprir. Não sem esforço. Carreguemos a cruz, oremos e sigamos em frente. Beleza, gente? Muito bom. Bastante reflexivo aí, muita coisa para a gente pensar. Não precisamos carregar madeira leve, não escolher madeira leve, né? Vai pegar um graveto, Stefânia? Não. Realmente. Aí não faz sentido. Pegar um gravetinho assim, dá não. Aí é fácil. Aí é fácil, né? Tem um capítulo anterior aí, não está muito distante, que ele diz assim: devo então aumentar as minhas provas a benefício no aumento das provas? Resposta: depende. Depende. Se o aumento da prova seu, que já não vai ser uma prova fácil, se você se limitar a ela, já carregando essa cruz significativa, não vai ser fácil. Mas você quer aumentar? Quero. É benéfico aumentar? Depende. Se do seu sofrimento vai redundar benefícios a terceiros, é meritório. Se você vai passar a noite acordado para velar um doente, e lá diz, ainda velar doentes que não são seus familiares. Se você sacrifica um pouco as questões materiais suas para ofertar outros bens materiais a quem não possui, aí sim é meritório. Percebe? Então,
Se redundar em benefício aos outros, é razoável o aumento de prova. Naturalmente, isso tem um equilíbrio, né? Naturalmente tem um equilíbrio, porque nós não podemos virar um peso social, inverter a posição e passarmos a ser um peso à sociedade. O homem que tem determinados bens, ele veste a toga de um ministro da caridade, que tem que ser exercida com sabedoria, com discernimento. Todos nós passaremos por essa prova. E ele não pode abandoná-la. Não, eu vou doar todos os meus bens e virar um peso social. Não. Ele está perdendo a oportunidade, não cumpre o papel. Beleza, gente? Beleza. Então, vamos lá. Quer dizer, eu tenho que continuar com o bem ali e fazer minha caridade. Com sabedoria. Com sabedoria. Tem que ter sabedoria. Saber distribuir. Não pode ser um pródigo querendo se libertar da coisa, né? Também não pode ser alguém fechado em si, só fazendo benefício a si mesmo. As duas posições estão erradas. A caridade é uma posição intermediária em que a salvação há de virar daí. Né? Nem um extremo, nem o outro. Uma posição intermédia de sabedoria. Como é que foi, João, assim, no caso, com São Francisco de Assis? Porque a família dele era rica, né? Os pais dele eram muito ricos, quer dizer, ele herdaria, né? Todinho aqueles bens, né? E ele largou tudo e foi embora. Ele ajudava os pobres enquanto estava lá com os pais, tudo, mas depois ele largou tudo e foi embora. E aí? E o bem? Ele largou os bens. Largou os bens, mas outros deram uma finalidade. E ele deu um ensino, principalmente ali, naquele momento, à família, que estava muito arraigada aos bens materiais. Agora, veja, a posição de Francisco de Assis, nós não temos condição de assumi-la. Né? Vamos raciocinar com toda a clareza. Do homem mediano não vai ser exigido a posição de um santo. Né? Então, nós devemos fazer o bem? Devemos. Atingindo alguma coisa sacrificial? Sim, atingindo alguma coisa sacrificial. Da nossa saúde até, e dos bens materiais, porque vamos estudar. Aí a gente vai estudar. Está estudando muito, Allan Kardec. A tua saúde está comprometida, diminui um pouco. Percebe? Então, tem que ter alguma coisa de sacrifício. Mas desejarmos nós assumir uma postura maior do que aquela que daquela que foi traçada como razoável para nós realizarmos, é querermos fazer mais do que nós podemos, e isso também não dá. Né? Tem para cada um de nós, e por consequência para o coletivo, o que Paulo se impressionou muito com a sabedoria de Pedro é que tudo tem um ritmo ideal. Não pode ser exageradamente veloz, nem um ritmo pequeno. Vejam, quando os fariseus, eles, pelas perseguições de Saulo, continuaram a perseguição à Igreja do Caminho. Então, Saulo foi atendido na Casa do Caminho. Depois que ele melhorou, ele foi observar os trabalhos da Casa do Caminho. Primeiro, não tinha mais aquela liberdade de Estevão. Estevão pregava o evangelho com extrema liberdade, não queria nem saber do farisaísmo, digamos assim, indiferente às dificuldades, queria arrostar para si, queria trazer para si. Beleza, aí Paulo observa aquilo, a Igreja do Caminho está igualzinho uma sinagoga. Só tem duas pessoas que frequentemente falam. É Pedro. Está falando com a liberdade que ele falava antes? Não, não está. Ele está falando de forma envolvendo muitas parábolas, não está dando esclarecimento claro do Evangelho. E
Tiago. Tiago está falando do farisaísmo puro. Está falando de circuncisão, está falando de alimento puro ou alimento impuro. E Paulo se chocou com aquilo. Meu Deus, olha como está a casa do caminho. Eu vou pegar a palavra, eu vou trazer o evangelho de volta, eu vou sacudir o pó que está sobre essa casa. Aí depois ele se conteve à força. Com dificuldade ele se conteve. Ele vai, ainda não fiz nada e as pessoas aqui nem me aceitam, eles me olham de veslaio assim. Me considerando um doente, eu não vou falar, eu não serei aceito. Mas se conteve com força. Aí foi conversar com Pedro. Olha, depois que começaram as perseguições, aí Pedro diz para ele, depois que começaram as perseguições aqui, a coisa ficou muito difícil para nós. E o Tiago, ele assumiu uma postura de um sacerdote severo da lei. Para nós, não compreendi. Porque a gente tinha que levar o evangelho. Mas depois, bem refletindo, foi essa posição do Tiago, que, com essa posição de Tiago, que os judeus permitiram que nós caminhássemos com eles, que aceitaram que nós caminhássemos com eles. Aí Pedro diz, caminhemos um passo. Caminhemos o dobro dos passos, então. Ele vai dizer, Saulo, as coisas têm um ritmo adequado. Imagina que nós fôssemos um timoneiro que defendêssemos os conhecimentos náuticos, sabendo tudo a respeito do manual da navegação e levássemos o barco a bater nas rochas. Aí, Saulo ficou impressionado com a sabedoria de Pedro, que era imensa. Ele falou assim, a nossa videira que surge agora do conhecimento a respeito do evangelho não pode brigar com a figueira brava. A figueira brava destruirá o evangelho. Então a gente está aqui mantendo um ritmo de crescimento mínimo que seja para a planta para outros trabalhadores futuros. Então, digamos, devemos fazer devemos fazer o bem com esforço? Sem dúvida. Vamos consumir a saúde nisso e parte dos nossos bens materiais dedicando aos outros? Sem dúvida. Mas a gente não pode querer assumir uma posição de ser mais do que somos. A gente não pode querer assumir uma... É por isso que Judas caiu. Aí ele vai dizer a mesma coisa, Pedro vai dizer a mesma coisa para Saulo. O discípulo não pode ser mais que o mestre. Foi justamente por essa posição de querer apressar o progresso, que tem o seu ritmo adequado, que Judas caiu. Então, nós temos um ritmo de trabalho. Eu não posso desejar fazer o que o Haroldo faz, eu não consigo. E não vou me estressar com isso, me enervar e sair ansioso fazendo coisa. Não é isso. Se Jesus quer construir o bem e ele espera, é paciente para que nós cheguemos a um mundo de regeneração, por que que eu vou ser impaciente? Não dá, tem um ritmo adequado. Tem um sacrifício razoável. Não podemos fazer mais do que nós. A gente vai trazer o nosso contributo. E não vai ser fácil. Só o nosso já exige muito suor. Muito suor. Tá certo. E não será nossas palavras, muitas vezes, né? Será nossos exemplos para ajudar a melhoria do familiar, de um amigo que a gente quer ajudar. Às vezes é melhor não falar, simplesmente agir. Às vezes sim. Para outros você fala, porque o estudo dá meta, o estudo dá esperança, mas com alguns não tem. Tem que começar no beabá. Tem que saber discernir. Tem que saber discernir com quem está falando. É aquela questão
da E se dosagem, também- da dosagem da luz. Lembra? E se Os não discípulos quer, de Jesus. se não quer ouvir, João, então também se cale. Se o discípulo, para os discípulos falava francamente, para outras pessoas falava por parábolas. Vai esconder a luz? Não, mas vai dosar. Vai Porque dosar. Vou não chegar tem com amigos condição meus de católicos entender. e falar de mediunidade? Vou chegar Não com adianta. amigos meus católicos e falar de mediunidade? Não faz sentido. Estou trazendo uma lição lá na frente que eles não têm condição de aceitar. Vão ficar com reserva. Tem que saber seguir quem você está falando. Mas se perguntarem, a gente explica. É outra coisa. E aí a pessoa já desenvolveu o raciocínio, está chegando naquele ponto. Mas vamos lá, gente? Vamos. Quem faz a oração? Eu faço porque eu sou o menos frequente do grupo, mas pelo menos às segundas eu tenho vindo, carregando meu gravetinho. Obrigada, Paulo. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela fala edificante que tanto nos auxilia, que organiza as nossas mentes para que alinhemos as nossas ações, para que também meçamos o que nós podemos e o que nós devemos fazer para seguir essa trajetória, pelo menos fazer em parte aquilo que nos deve, que nós consigamos cumprir com parte dos nossos deveres, Senhor. Porque, na verdade, já é muito conhecimento que ilumina as nossas vidas e as ações, muitas das vezes, não são à altura do que nós recebemos ao longo de toda a nossa trajetória. Observamos que já fomos muito ajudados por muitas mãos que desconhecemos e ainda hoje deixamos muito a desejar. Nos ajudes, mestre amigo, nessa caminhada, para que possamos deixar alguma coisa positiva, alguma coisa que vai ajudar na edificação dos demais e principalmente na nossa. Que nós sejamos mais cônscios das nossas ações, interpretando o que nós estamos fazendo e, de fato, olharmos para nós com mais sinceridade e construirmos pessoas melhores, menos mecânicas, mais reflexivas, mais conscienciais, e que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Feliz, gente. tudo de Boa bom. semana. Gente, obrigada.